Alexandre, como é que as agendas da Aegea conversam com a transição energética? A gente pensa um pouco em saneamento, mas dá para fazer essa conversão porque, afinal de contas, hoje qualquer empresa que se preze está tendo esse olhar do social, do ambiental, as coisas têm que andar juntas, né? Sim, já vai começar a ter um ponto muito importante. Recentemente, no ano passado, a gente lançou bondes em Nova York vinculados à questão energética. Por exemplo, nós temos que ter uma redução até 2030 de 15% do consumo de energia elétrica na Aegea vinculada à emissão desses bondes. Hoje, a Aegea tem 97% da energia consumida por ela de energia renovável. Então, essa busca incessante pela questão de sustentabilidade é um dos objetivos estratégicos da Aegea. Como é que isso pode ser exemplificado como algo a ilustrar outras realidades de outras empresas? Tem empresas mais tradicionais que têm mais dificuldade de fazer essa transição ainda, seja pela atividade, às vezes empresas ali da indústria siderúrgica, por exemplo, costumam ser citadas como exemplo, né? Como foi para vocês começar a pensar nisso e colocar em prática? Acho que, de fato, a questão de sustentabilidade está no cerne do DNA da Aegea. A gente trata de água. Água é vida. Água, 70% do nosso corpo, não por coincidência, 70% das doenças do ser humano têm origem hídrica. Então, todo esse processo de saneamento está muito linkado à questão da sustentabilidade da vida, muito mais do que a sustentabilidade do planeta, a sustentabilidade da vida do ser humano, de cada um de nós, né? Então, assim, porém, e aí a gente voltando um pouquinho na história, a gente vai ver que o saneamento é uma palavra meio esquecida por anos, por milhares de anos pela humanidade, né? Eu posso citar um exemplo que recentemente nós tivemos a questão da pandemia, em que a humanidade reagiu em apenas 2 anos, criando uma vacina contra um vírus e resolveu uma situação numa velocidade absurda. O saneamento não. O saneamento é uma doença, um evento que cria uma doença que mata o ser humano, desde que o ser humano, talvez o primeiro ser humano da face da Terra tenha morrido por falta de saneamento, porque 70% das doenças do ser humano têm origem hídrica, e a humanidade não reagiu em relação a isso durante esse tempo todo. É como se fosse uma commodity, uma coisa assim absurda, que a gente aceita como se fosse assim, olha, nós podemos ficar doentes por falta de saneamento. E a gente já tem dados que a gente comprova em locais que nós atuamos, em que quando a gente provê o saneamento, principalmente para os mais vulneráveis, a queda de mortalidade infantil chega a 80%, internações a mais de 90%. Então o resultado é quase que imediato para cada pessoa, e isso é muito importante.